crianças! Como vocês estão? Como está a realização das atividades? Lembre-se que sempre que necessário, você pode contar com a ajuda de um adulto responsável e da sua professora. A sua escola também estará acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues à sua professora assim que voltarmos à escola, para que ela possa validar as suas aprendizagens. É importante que você separe o seu material para estudar, ou seja, o seu livro EMAI Ler e Escrever, o seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada e também o título e o número da atividade, além dos seus lápis, apontador e borracha. Continue com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa, lendo textos de diferentes gêneros, escrevendo sobre as suas experiências e sentimentos, e expressando-se por meio da arte, com desenhos, músicas e danças. Descubra também o seu lado cientista e detetive da matemática, fazendo pesquisas e descobrindo o mundo ao seu redor, dentro de casa. E não se esqueça que as orientações e as videoaulas são apresentadas em diferentes momentos para que fique mais fácil estudar em casa. Nós pensamos nas propostas dessa semana para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, se possível. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retornar em partes específicas da videoaula para tirar dúvidas. Nesses casos, pedimos que você entre em contato com o seu professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te auxiliar. Rotina estabelecida, materiais em mãos e pronto para mais uma semana de descoberta? Então vamos lá! Atividade 9.1. A atividade 9.1, na página 63, propõe explorar as representações fracionárias. Vocês já observaram receitas em que aparecem as representações fracionárias, as frações. Dê uma olhada na receita que eu trouxe para você. Receita de pizza. Massa de pizza. Ingredientes: xícaras de farinha de trigo, colher de sopa de fermento para pão, xícara de leite morno, xícara de óleo ou azeite, pitada de sal. Modo de preparo: dissolva o fermento no leite morno. Acrescente aos poucos a farinha de trigo, o sal e o óleo. Abra a massa e deixe descansar até crescer. Asse por 15 minutos antes de colocar o molho de tomate e o recheio. Rende 8 pedaços. Você percebeu que eu não li os números da receita? Foi de propósito. Será que você sabe como lemos esses números que agora eu vou circular? Bom, vamos focar nas frações, tudo bem? Com certeza, você leu 3/4 e 1/4. Você sabe o que significa o 3 e o 4 no número 3/4? Isso mesmo. Significa que se um corpo ou um objeto for dividido em 4 partes iguais e alguém usar 3 dessas partes, essa situação pode ser representada pelo número 3/4. Vamos ver um outro exemplo. Digamos que essa pizza que a gente fez a massa com essa receita foi dividida em 8 pedaços. Se eu comi 2 pedaços, que fração representa o quanto eu comi? Isso mesmo, 2/8. Então, o que cada um desses números, 2 e 8, significam? Significa que algo inteiro, nesse caso a pizza, foi dividida em 8 partes, 8 pedaços. E eu comi 2 pedaços. Mais um exemplo. O meu irmão comeu 4/8 da pizza. Ele comeu mais ou menos que eu? Ele comeu mais, não é mesmo? Você já sabe que o número de cima, o numerador, indica quantas partes ele pegou. O meu irmão comeu 4 pedaços e eu só comi 2 pedaços. Veja como podemos representar isso em frações. 2/8 é menor que 4/8. Vamos abrir o livro na página 63.
Aqui temos duas frações, mas antes reflita comigo. O que você prefere ganhar? 2/5 partes de um chocolate ou 3/5 partes de um chocolate? Por quê? Se você disse que prefere 3/5 do chocolate porque tem mais chocolate, é maior, você acertou. É o mesmo caso da pizza. 4/8 é maior do que 2/8. Vamos observar de perto como comparamos esses números fracionários. Observe que aqui temos os denominadores iguais. E o que muda é o numerador, ou seja, o número de baixo é igual e o número de cima é diferente. Como você compara essas frações para dizer qual é a maior? Se você já pensou, já chegou numa conclusão, anote no seu caderno. Será que a mesma regra que você usou para comparar esses dois grupos é a mesma quando comparamos 1/2 e 1/3? Observe que agora os numeradores são iguais e os denominadores são diferentes. Então, em cima é igual e embaixo é diferente. Observou? Agora, elabore uma regra e anote no seu caderno como você pensou para mostrar para sua professora. Se você lembrou da nossa última aula quando descobriu que quanto maior o denominador, menor a fração, você está certíssimo. Parabéns! Agora que já refletimos sobre a comparação de números fracionários, responda as questões da página 63. Atividade 9.2. Na atividade 9.2, na página 64, vamos continuar a trabalhar com a comparação de números racionais na forma de fração. Para essa atividade, você deverá recortar as figuras circulares do anexo 5 do seu livro. Antes de recortar, vamos imaginar que cada figura representa um disco de pizza. Perceba que cada pizza tem o mesmo tamanho das outras. Cada uma delas é um inteiro. Em quantas partes foi dividido o primeiro disco? Isso mesmo, ele não foi dividido, então foi dividido em 0 partes. E o segundo disco? E o sexto disco? Será que você consegue escrever em cada uma das partes de cada disco a fração que representa a sua divisão? Depois de escrever, se você quiser, você pode pintar cada disco de uma cor e você vai recortar. Pintando de cada cor diferente, fica mais fácil de reconhecer as frações. Discos pintados e recortados, recorte agora as partes, cada pedaço da pizza e compare esses pedaços. Complete as escritas do quadro de atividades com um dos sinais, o maior que ou o menor que. Uma dica que me ajuda muito a lembrar qual símbolo representa maior que e qual lado fica o menor que é lembrar que a abertura sempre fica para o lado maior. Eu gosto de pensar assim. Eu imagino que é como se fosse um bico de um pato, que sempre quer comer, sempre quer pegar o que é maior. Eu acho que isso também vai te ajudar a lembrar. Agora, observe com atenção as frações que você vai comparar. Nas duas últimas atividades, nós comparamos frações que tinham o denominador, o número de baixo, igual e o numerador, o número de cima, diferente. Depois, nós comparamos frações com o numerador, o número de cima igual e o denominador diferente. Agora, nossa atividade pede para compararmos frações com tudo diferente, numerador e denominador. Nesse momento, a melhor forma de fazermos isso é usando os discos de frações que você já recortou e guardou. Depois de usar, guarde com cuidado, pois você usará esse material em outras atividades. Vamos fazer um exemplo juntos. 3/4 e 4/6. Qual é maior? Eu peguei as partes com o meu disco de fração e posso observar que 3/4 é maior que 4/6. Sendo assim, eu coloco o símbolo maior que. Atividade 9.3. Nessa atividade da página 65, vamos continuar a comparar frações. Pegue os discos de frações que você utilizou na atividade anterior e vamos usar os nossos olhos de detetive da matemática. Pegue a peça que representa meio.
Tente descobrir se existem outros pedaços, outras fatias de outros discos que cobrem exatamente o pedaço do meio. Se eu puser 2 pedaços de 1/4 sobre o meio, eu o cubro? Então, se eu comer meia barra de chocolate e o meu marido, por exemplo, comer 2/4 de chocolate, quem comeu mais? Eu ou ele? Ou nenhum dos dois, não é verdade? Eu posso dizer que meio é uma fração equivalente a 2/4, porque eles representam a mesma parte do inteiro. Vamos tentar outras? Quantos oitavos eu preciso usar para cobrir o pedaço de meio? Posso dizer que 4 oitavos é equivalente a meio. Ele é equivalente também a 2/4, não é mesmo? Tente agora com as frações de denominador 6. Agora, abra o seu livro na página 65 e vamos observar o quadro das tiras de fração de Olivia. Nesse quadro, há frações que representam partes do mesmo tamanho? O que você observa entre as fatias que correspondem às frações meio e 2/4? Muito bem, você é pura esperteza. Pesquise outras frações equivalentes, depois leia e responda a sua atividade. Atividade 9.4. As frações equivalentes são muito interessantes mesmo, não é? Você pode usar diferentes números para representar a mesma parte do inteiro. Eu posso representar 1/3 por infinitas escritas, como 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, 6/18 e assim por diante. Na página 66, vamos continuar a investigar frações equivalentes. Está preparado, detetive da matemática? Observe essas frações. Usando os discos de pizza do anexo que você pintou e recortou, ou as tiras de frações de Olivia, descubra quais são as frações equivalentes, pintando as cartelas da mesma cor. Você vai usar 5 cores diferentes. Em cada grupo terá 3 frações. Depois de pintar os grupos de frações equivalentes, escolha um grupo e, usando a calculadora, divida o numerador pelo denominador, ou seja, o número de cima pelo número de baixo, e registre o que aparece no visor e deixe registradas as suas observações. Atividade 9.5. É apresentada uma tabela dos times preferidos da classe do Marcos. Se todos os alunos votaram, quantos são os alunos dessa classe? Vamos ler e completar a questão 2, item A. Nessa classe, dos 35 estudantes são corintianos, ou seja, 8/35 são corintianos. Observe que aqui foi usado o número fracionário para representar que 8 entre os 35 alunos daquela classe torcem para o Corinthians. 8 é a parte do total de alunos, que é 35. Quer um outro exemplo? Eu trabalho 5 dias por semana. Você sabe que a semana tem 7 dias. Então, eu trabalho 5/7 da semana. 5 é o número de dias que trabalho, de um total de 7 dias. A questão 3 é um bom desafio para você responder. Se nessa classe foi sorteado um ingresso para um jogador de futebol, é mais provável que o ganhador seja torcedor de que time? Por quê? Não vale só dizer o time, tudo bem? Precisa explicar o porquê, baseado nas informações da tabela. Atividade 9.6. Nessa atividade, vamos avaliar as chances de um fato acontecer. Você já brincou com dados, não é mesmo? Quantos números tem um dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao todo, um dado comum tem 6 números. Qual a chance de eu tirar 5 no dado se eu jogar para cima? Isso mesmo, uma chance em 6. Mas e se o meu dado tiver só números de 1 a 3? Qual a chance de eu tirar 5? Nenhuma, porque não tem 5 nesse dado, não é mesmo?
Mas eu tenho agora 2 chances em 6 de tirar o 1, por exemplo, e que posso representar assim: 2/6. A atividade 9.6 traz 2 roletas. Observe quantos e quais números tem em cada roleta e responda as questões. Muito bem! Finalizamos mais uma semana de estudos. Não se esqueça de fazer os registros das atividades no livro e no caderno, colocando a data em que elas foram realizadas. Se você ainda ficou com alguma dúvida, entre em contato com um professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail parafazerencasa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Caso você ainda não tenha assistido aos vídeos das semanas anteriores, corre lá e confira tudo. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal digital 60.2. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Bom, pessoal, antes de encerrar a nossa videoaula, eu tenho mais um assunto para conversar com vocês. Você já ouviu falar que nós aprendemos de jeitos diferentes e com pessoas diferentes? Por esse motivo, para que você tenha novas experiências e tenha a oportunidade de ver e ouvir outros professores, eu convidei um grande amigo meu, o professor Diaglo, que estará aqui a partir da semana que vem. Eu tenho certeza que você vai adorar as aulas de matemática do professor Diaglo e ele também. Muito obrigada por participar das nossas aulas à distância. Eu tenho certeza que um dia nós vamos nos reencontrar. Tchau, tchau, pessoal! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.